Fala pessoal, estamos iniciando mais uma edição do BRM News, o seu podcast que compila as principais notícias dos mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema da BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu estou aqui com o Lucas. Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje o programa está cheio de reviravoltas, tanto na economia capixaba quanto na política e nos bastidores internacionais. Tem nova líder entre as maiores empresas do estado, mudanças no agro, expansão do Shopping Vitória e até Trump e Xi Jinping em um raro momento de trégua. Exatamente, Lucas. A gente começa justamente falando sobre essa virada histórica. A Petrobras deixou de ser a maior empresa aqui no Espírito Santo depois de um período de 11 anos. Agora, o novo topo do ranking ficou com a Comexport Trading, uma gigante do comércio exterior que gerou uma receita líquida de aproximadamente 35 bilhões no ano de 2024, um salto de mais de 100% em relação ao ano anterior. De fato, um número impressionante. A Comexport assumiu o primeiro lugar no anuário do ranking do IEL, com as 200 maiores empresas e melhores empresas de 2025, e a Petrobras ficou em segundo lugar com 28,7 bilhões, uma queda de 11%. E a Vale veio em terceiro lugar com 16,3 bilhões de reais em receita. Essas três empresas juntas faturaram e movimentaram aproximadamente 80 bilhões de reais, o que representa cerca de 36% da receita total das maiores empresas capixabas. E esse é um retrato da força que o Espírito Santo ganhou como um polo logístico e exportador. E tem um ponto curioso, a Comexport opera em vários portos, mas o Porto de Vitória e o de Capuaba têm sido estratégicos. E o crescimento da exportação de commodities agrícolas e minerais pelo estado foi determinante para esse salto estratégico da companhia. E vale destacar ainda outros nomes de peso que contemplam o ranking, como a Sertrading, Timbro, ArcelorMittal, Samarco, EDP, Banestes e Fertilizantes Heringer, que completam o top 10. Esse é um bom retrato de como o Espírito Santo diversificou sua base econômica de energia à siderurgia até o comércio internacional. E falando em economia capixaba, o destaque no agro vai para a Coabriel, que subiu 6 posições no ranking e agora é a maior cooperativa de agronegócio capixaba, com receita de 2,45 bilhões de reais só em 2024. A cooperativa de São Gabriel da Palha é um exemplo de gestão moderna no campo. São mais de 9 mil associados e 17 unidades comerciais entre o Espírito Santo e a Bahia. E não é só o café, eles já também estão investindo em cacau e ampliando a sua presença na Bahia. É interessante ver como o cooperativismo se fortalece no momento em que o agro capixaba vem se modernizando. A Coabriel investiu mais de 30 milhões em expansão e inovação digital. Isso mostra que o interior do estado também está conectado com as novas tecnologias e modelos de gestão. Sem contar ainda do papel social dessas cooperativas, geração de renda, fixação do produtor no campo e incentivo à produção sustentável. O norte capixaba já vem se consolidando como uma potência econômica também. E falando em movimentos estratégicos aqui no estado do Espírito Santo, o Shopping Vitória inaugurou sua ala parque, ligando o shopping à orla da Enseada do Suá. Um investimento de 20 milhões que trouxe novas marcas inéditas aqui no estado, como a Lindt, que abriu sua primeira cafeteria no estado. A área ganhou ainda praças de convivência, novas lojas de moda e design e reforça o movimento que o shopping vem fazendo de se conectar com o Parque Cultural Reserva Vitória. Esse é um exemplo de como a integração urbana e o foco em experiências e não só nas compras. E agora um destaque especial para a Unimed Sul Capixaba e Cicobi ES, que se destacaram como as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ambas estão no ranking GPTW Brasil entre as 100 melhores empresas. A Unimed ocupa o 32º lugar e o Cicobi o 73º. São dois exemplos de como a cultura cooperativista e o cuidado com as pessoas podem gerar ambientes saudáveis e produtivos. É muito bom ver empresas capixabas se destacando nacionalmente nesse tema. Afinal, o clima organizacional e engajamento são fatores relevantes e estratégicos para a saúde da empresa. Agora, mudando a pauta e falando sobre o cenário internacional, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma medida para revogar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros que foi imposto lá atrás pelo governo Trump. É um gesto político importante, ainda depende da Câmara, mas já sinaliza uma reaproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. E essa decisão vem depois de um encontro que Lula teve com Trump lá na Malásia, e o que abriu espaço para novas negociações comerciais. A diplomacia brasileira está vendo isso como um bom sinal, e o Itamaraty já fala até em um novo cronograma de diálogos. Inclusive, há uma expectativa do vice-presidente Geraldo Alckmin ir para Washington e acelerar as tratativas. E falando de Trump, ele também anunciou um mega plano de energia nuclear com investimento de 80 bilhões de dólares para construir 8 novos reatores nos Estados Unidos. O mercado reagiu forte e as ações da Cameco, a maior mineradora de urânio listada no mundo, subiram 20%. E esse movimento ele está diretamente ligado à exploração da demanda por energia dos novos data centers de inteligência artificial nos Estados Unidos.
O mundo está redescobrindo a energia nuclear como uma fonte limpa e estável, e os Estados Unidos querem sair na frente. E não é só isso. O encontro entre Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul rendeu uma trégua na guerra comercial também. Os dois países anunciaram redução de tarifas e de cooperação, inclusive na compra de soja americana. E é justamente nesse ponto que o Brasil sente o reflexo. Os preços da soja nos portos brasileiros caíram, já que os Estados Unidos voltaram a ser um competidor forte. Em Paranaguá, por exemplo, os prêmios recuaram por quase metade do valor. E mesmo assim, os analistas dizem que o impacto deve ser limitado, já que a China continua com uma estratégia de diversificação, mantendo o Brasil como principal fornecedor do produto. E agora, passando para a política nacional, o governo Lula reage à crise de segurança pública após a operação que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro. O tema preocupa o Planalto porque a segurança virou o principal problema apontado pelos brasileiros. 31% no país e 71% só no Rio de Janeiro. Lula criou um gabinete de crise com o ministro Ricardo Lewandowski e a Polícia Federal tentando mostrar a ação. Paralelamente, os governadores Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas lançaram o chamado Consórcio da Paz, para unir estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste em ações conjuntas. E a pauta de segurança pode ser decisiva para 2026. A oposição tenta capitalizar o tema, enquanto o governo aposta em projetos como a PEC da Segurança e o projeto Antifacção para recuperar o protagonismo. No Congresso, um outro assunto vem ganhando força. A aprovação da nova faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5.000 pode se tornar permanente. Se confirmada, a medida pode beneficiar milhões de brasileiros e custar cerca de 30 bilhões de reais por ano, compensados com maior tributação sobre rendas mais altas. É uma promessa de campanha que o governo tenta consolidar. E agora, passando para o último bloco e falando um pouquinho sobre mercado, ontem a Vale fechou o resultado do terceiro trimestre com um lucro líquido na ordem de 14,6 bilhões de reais, que representa um aumento de cerca de 9% frente ao resultado anterior. A produção de minério de ferro e cobre veio forte, que impulsionou os resultados da empresa. E o Ibovespa fechou com leve alta de 0,1%, batendo um recorde nominal, 148 mil pontos. O dólar subiu 0,42%, cotado a 5,38. Apesar da recente trégua na guerra comercial, os mercados seguem em alta e atentos aos juros, ao preço da energia e ao comportamento das commodities. E aqui no Espírito Santo, o clima é de otimismo, com empresas crescendo, investimentos acontecendo e o Estado cada vez mais integrado ao cenário nacional e global. E assim a gente vai encaminhando para o encerramento de mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais um episódio. Não deixe de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro da grade completa de podcasts e voltaremos novamente na semana que vem. Até mais, pessoal.